Oi pessoal, de novo aqui. Continuando então as lições do caderno Aprender Sempre, tá? Essa capinha aqui. Quem ainda não tem, venha buscar aqui na escola, tá? A gente já fez a aula 1, agora vamos para a 2. Descrição, para que serve e como se organiza. Então, o objetivo dessa aula é reconhecer a função social e discursiva de gêneros textuais em que há predominância da descrição, seja de pessoas, objetos, ambientes, situações ou cenas, e identificar marcas de textos descritivos. Ok, então aqui a gente vai ter um texto, né, para início de conversa. A gente vai trabalhar na verdade com textos. A gente vai fazer a leitura e reconhecer então as características do texto descritivo nessas produções, ok? Vamos lá. 1. Qual a função da descrição? A descrição está presente em diversos gêneros textuais, como o autorretrato, anúncio de classificados, listas de compras, cardápios, perfil de Facebook ou Instagram, carteira de estudante, de identidade, de identificação funcional, currículo, sinopse de filmes, relatos, viagens, históricos, etc. Notícias, diário, biografia e autobiografia. Lembramos que a descrição também pode estar inserida em outros gêneros textuais, como o conto, o romance e o artigo de opinião. Como o próprio nome sugere, a descrição tem por objetivo descrever uma pessoa, um objeto, uma imagem, um animal, um ambiente, uma cena ou uma situação rotineira. Para fazer uma descrição oral ou escrita, faz-se necessário situar o ser, objeto a ser descrito e apresentar detalhes suficientes para que o leitor consiga construir uma imagem desse objeto, mesmo que não o veja ou conheça. As palavras que fazem referências a esses seres, objetos, são chamados de adjetivos. A gente viu isso na aula anterior. O objeto descrito pode estar situado no tempo e no espaço, ou seja, o falante pode descrevê-lo em um momento estático, tanto no presente como no passado. Os verbos no presente e no pretérito imperfeito indicam a temporalidade da descrição. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está explicando um pouquinho, deu ali os gêneros textuais dos quais existe a maior predominância da descrição. Falou que os adjetivos são importantíssimos para descrever, né, porque é a classe gramatical usada para dar características, né, aos seres, qualificar, né, não necessariamente coisas boas, mas dar uma característica, seja física, psicológica, né? E aí, vamos falar aqui também do verbo. O verbo ele também é importante numa descrição quando ele é feito em um texto. Se você usa verbos no presente, você está falando de um objeto que está no presente. Por exemplo, sou Elisa de Souza Menezes. Opa. Professora, sou morena, meus cabelos são loiros, né, longos, pintados, mas são. É isso. E aí você vai fazendo uma descrição usando os adjetivos. E agora a gente vai ver um pouquinho o perfil de uma pessoa, né? Aqui no 2, a gente tem a foto de uma menina, né? Você pode ver aqui a foto de uma menina e que características você consegue ver aí, né? Uma mulher negra, os cabelos crespos, escuros, né? Jovem. Vamos ver um pouquinho agora sobre como ela se descreve. Pele negra e olhos escuros. Tenho 1,60 de altura. Sou aderente ao jeans básico, camiseta bem confortável, meu velho all-star e óculos bem descoladinho. Moro em São Paulo, estou no 2º ano do ensino médio e faço curso técnico em design de moda. Tenho interesse em aprender idiomas e gosto de artes de um modo geral, mas sou apaixonada por desenhos. Gosto de ler quadrinhos e mangás e criar minhas próprias HQs. Gosto de viajar e fazer novas amizades. Sou vegetariana, defensora dos animais, tenho 16 anos e me chamo Sara. Então, aqui a gente tem uma espécie de perfil, né, até de rede social, uma pequena descrição, que foi isso que vocês fizeram na aula 1, ok? Então,
Então, olha, observa aqui o uso dos verbos. Sou, moro, tenho, todos eles estão no presente, porque estão falando dela, né? E ela não vai mudar tão cedo. Então, essas são as características que ela reconhece em si mesma, né? Um objeto que está no presente e no momento da fala, né? No momento em que ela diz aquelas palavras, o objeto está ali também naquele momento. Ok? Agora vamos para o próximo texto. Esse texto aqui já faz parte de um conto, né? O homem que sabia javanês. Bora lá? Texto 2. Era uma casa enorme que parecia estar deserta. Estava maltratada, mas não sei porquê, e veio pensar que nesse maltratamento havia mais desleixo e cansaço de viver que mesmo pobreza. Devia haver anos que não era pintada. As paredes descascavam e os beirais do telhado, daquelas telhas viradas de outros tempos, estavam desguarnecidos aqui e ali, como dentaduras decadentes ou mal cuidadas. Na sala havia uma galeria de retratos. Arrogantes senhores de barba, em colar se perfilavam enquadrados em imensas molduras douradas. E doces perfis de senhoras em bandos, com grandes leques, pareciam querer subir aos ares, enfunadas pelos redondos vestidos a balão. Mas, daquelas velhas coisas sobre as quais a poeira punha mais antiguidade e respeito, a que gostei mais de ver foi um belo jarrão de porcelana da China ou da Índia, como se diz. Então, olha aqui, quando ele está falando de um texto sobre memórias, sobre uma experiência que foi vivida, no caso ele descrevendo uma casa na qual ele foi, na qual ele esteve, ele vai usar verbos no passado, né? Porque foi uma experiência vivida. Então ele vai narrar isso como no passado, essa descrição vai estar toda no passado. E os verbos vão indicar isso também, né? Você pode ver aqui, era uma casa, estava maltratada, devia haver, né? E assim por diante, havia, e assim por diante. Você pode ver vários verbos aqui que estão no pretérito imperfeito, indicando que essa situação vivida foi no passado. Então, essa descrição está no passado. E agora a gente vai falar exatamente sobre essas questões, tanto do texto 1 como do texto 2, ok? Então, bora lá. Aqui a gente precisa identificar o objetivo comunicativo de cada um deles. Ó, qual o objetivo comunicativo do texto 1 e do texto 2? Escreva no quadro. Então, ó, no texto 1, que é o texto da Sara, qual era o objetivo comunicativo? Era descrever essa pessoa, né? No texto 2, qual é o objetivo comunicativo? Fazer uma descrição de uma casa que ele havia visitado. Aí aqui, nessa próxima, tá chovendo, acho que o barulho está bem alto. Nessa outra aqui, o que a gente tem? A gente vai preencher outras questões aqui. Tem descrição do ser e do objeto situado no presente. Então, qual que era o texto que estava situado no presente? O da Sara ou do homem que sabia javanês, que falava javanês? E aí o outro, descrição do ser e objeto. Qual desses textos, qual deles que estão situados no passado? Qual deles está situado no passado, na verdade? E aí aqui você vai indicar com o número, né? Aqui você vai colocar o número do texto, se é o 1 ou se é o 2. Aqui você vai colocar que ser, que objeto está sendo descrito, se é a casa, né? E os objetos que continham nela, ou se é a Sara, né? E aí você vai ver de acordo com o texto que você indicar aqui nessa parte da planilha. E aqui você vai colocar as palavras que remetem ao tempo na descrição. Que palavra que remete ao tempo? Os verbos, né? Então você vai colocar os verbos no tempo verbal que está indicado no texto, ok? De acordo com o texto na planilha certinho que você colocou aí. Para relembrar, eu gostaria que você anotasse no seu caderno aí o que é verbo, né? Verbo
palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. É importante que você pesquise isso para relembrar bem e deixar no seu caderno. Coloque também aí na sua pesquisa as flexões verbais, né? De tempo, modo, pessoa, número e voz, pelas quais o verbo passa, né? Então, essa é uma pesquisa que eu quero que você coloque no caderno para aprofundar seus estudos, ok? É isso aí. Tchau, tchau.